treinado, você precisa estar com o condicionamento para poder resolver essas panes de forma rápida, tá? Então, vamos lá. Para fazer esse vídeo a gente vai usar munições de manejo, são essas munições aqui, são munições inertes, né, que não tem pólvora, não tem nada, são munições para treinamento. Tá? E a gente vai simular aqui cada uma das panes. Tá? A principal pane que você mais vê, principalmente aqui no Brasil, é a pane de nega, tá? Que é a pane que você tenta fazer o disparo e a munição não percute, tá? Por algum motivo que seja. Então você carrega a tua arma, colocou a munição na câmara aqui, dá pra ver, a munição está na câmara, e na hora de disparar, o que acontece? Nada, ela não dispara. Você apertou o gatilho e a arma negou fogo. Aí o que você vai fazer para solucionar esse tipo de pane? Basicamente você precisa manobrar o ferrolho para ejetar a munição que falhou e colocar uma nova munição na câmara, tá? Aqui está uma nova munição e aí sim você vai efetuar o disparo. Esse tipo de pane acontece principalmente porque a espoleta falha, a espoleta da munição, que é essa partezinha aqui do fundo da munição, onde o percussor bate. Ou isso aqui falhou, ou essa espoleta não estava bem posicionada no estojo, acontece muito com munição recarregada. Então se essa espoleta está um pouquinho folgada, na hora que percute, o percussor empurra ela para dentro, isso amortece a pancada do percussor e aí ela não detona. Tá? Então, normalmente a culpa é da munição. Se a sua munição original está acontecendo isso muito, pode ser que o problema esteja no percussor, na mola do percussor da sua arma. Beleza? Então, deu pane de nega, você só precisa manobrar o ferrolho. Outra pane muito comum também que acontece em pistolas é a pane de trancamento. Tá? Isso acontece principalmente quando o operador, na hora de carregar a munição, ele conduz o ferrolho e aí acontece isso aqui, que a arma não fecha direito, ela fica aqui, o ferrolho não está 100% trancado, vocês podem ver que tem espaço aqui em cima, e aí se eu tentar fazer o disparo aqui, nem sempre ela vai disparar. Tá? Às vezes ela pode dar uma panezinha de nega, também vai dar uma sensação de nega do gatilho desconectar. E para você resolver esse tipo de pane, ou você dá uma pancada aqui atrás para terminar de fechar o ferrolho, ou muitas vezes se eu der um tapa aqui embaixo no carregador, ela vai trancar. Então eu dei um tapa nela aqui, ela já trancou. A maioria das armas, se o problema não é na munição, a maioria das armas quando eu dou um tapa aqui, ela já fecha. E é por isso que muita gente perguntou nos comentários, por que você dá um tapa no carregador? Né? Você dá o tapa aqui embaixo por motivos que eu vou explicar lá na frente, mas basicamente é para isso, para a arma terminar de trancar caso ela não tenha trancado, e para caso o carregador esteja mal inserido, que tenha feito com que a munição não esteja entrado na câmara, eu dando uma pancada aqui, eu resolvo esse problema, tá? Então, pane de trancamento acontece ou porque você conduziu o ferrolho, ou porque a tua mola recuperadora está meio frouxa, está meio gasta, meio mole, daí não está fechando o ferrolho direito, ou porque a tua munição deu uma encavalada, ela encavalou a munição recarregada, muitas vezes o projétil um pouco mais espesso do que deveria, dá uma encavalada lá no fundo da câmara e a arma não fecha totalmente. Dependendo da posição que ela ficar trancada aqui, às vezes ela até dispara, às vezes não, depende da arma, tá? Às vezes ela vai simplesmente desconectar o gatilho e você vai sentir um gatilho mole, um gatilho frouxo aqui, daí é pane de trancamento. A terceira pane comum em pistolas também é o embuchamento. O embuchamento não dá para simular aqui, mas basicamente o que acontece no embuchamento é que a munição fica presa, a munição ou o estojo fica presa dentro do cano. Então, digamos que eu carreguei aqui a munição, deu uma panezinha de trancamento, eu bati aqui para poder fechar, e aí na hora que eu quero desmuniciar a arma, o ferrolho fica preso, encavalado. Isso significa que a munição, pode ser uma munição recarregada, tinha o projétil um pouco mais grosso do que deveria ser, teve um erro de fabricação do projétil, e ele entala dentro da câmara, ele prende lá e fica preso lá sob pressão. Daí você não consegue armar o ferrolho. Para resolver esse tipo de pane, como eu não vou conseguir manobrar o ferrolho, que ele vai estar duro, normalmente a galera segura o ferrolho com força aqui e dá uma pancada aqui na empunhadura, para que no efeito da pancada o ferrolho se abra. Tá? É um tipo de pane bastante rara, principalmente durante os disparos. É muito raro acontecer de um estojo inchar tanto e prender o ferrolho ao mesmo tempo. Normalmente ele incha, fica lá dentro, e aí acontece uma pane de dupla alimentação, que é pior ainda. Mas existe, só para citar para vocês. Outra pane bastante comum em pistolas aí, principalmente nas pistolas da Taurus, que a galera tá cansada de ver no stand de tiro, é a chamada torre ou chaminé. Tá? E como é que é essa pane? Ela acontece quando
o ferrolho tranca junto com a munição e a munição fica mais ou menos assim. Pode ficar a munição inteira, pode ficar só o estojo, tá? Fica mais ou menos assim. Isso aqui é chamado de torre ou chaminé. Isso acontece principalmente ou porque a rampa não está na angulação correta, daí quando a munição vai subir para dentro da câmara, ela acaba passando por cima, passa direto e fica presa dessa forma. Ou quando é o estojo vazio que está ficando aqui, pode ser uma pane de extração ou de ejeção. Tá? Ela deu a extração da câmara, na hora de bater no ejetor, a arma não está bem projetada, tem algum defeito de fábrica, alguma coisa assim, e aí o estojo vazio fica preso, evitando o trancamento, né? Fica atrapalhando o trancamento da arma. Daí a arma nessa posição aqui ela não dispara de jeito nenhum. Tá? Isso aqui é a torre. Para resolver esse tipo de pane, normalmente a galera pega a munição aqui e joga para fora com força. E aí você vai ter que manobrar novamente o ferrolho para colocar a munição na câmara. Tá? Essa é a forma tradicional de resolver esse tipo de pane. Existem outras formas mais rápidas que eu vou mostrar aí no finalzinho do vídeo. E por último, a pane que mais aflige aí os atiradores é a pane de dupla alimentação. A gente pode simular essa pane aqui, colocando uma munição na câmara, colocar ela lá dentro, daí a gente coloca o carregador e fecha, e isso aqui é o que acontece. Fica uma munição lá dentro e a outra tenta subir e aí dá o que eles chamam de pane de dupla alimentação. Não sei se vocês estão conseguindo ver legal aqui, ó. Vou jogar uma lanterna para vocês verem melhor. Tá vendo? Tem uma munição tentando entrar e outra lá dentro da câmara. Tá? Isso aqui é a dupla alimentação. Por que esse tipo de pane acontece? Basicamente,